Boa noite a todos, que a paz do meigo nazareno nos envolva hoje e sempre. Neste momento em que nos reunimos para um momento de convívio fraterno virtual, pela Casa Espírita Paz, Amor e Caridade de Santa Cruz do Sul. Nosso tema de hoje, o reino diferente. Que possamos ter boas reflexões sobre o assunto. Iniciemos com uma prece agradecendo ao Pai pela semana que passou, por tudo que temos recebido, pelas luzes do Evangelho, dos ensinamentos do Mestre Jesus em nossa caminhada. Graça te damos, Senhor, e que possamos nos preparar para uma nova semana. Permita que os bons espíritos nos envolvam neste instante para levarmos lenitivo, através de palavras, carinho, acolhimento a todos quantos estão conosco. Muita paz. Bom, o nosso tema de hoje é riquíssimo, que é o reino diferente. Está na obra Luz do Mundo, do Espírito Amélia Rodrigues, pelo Espírito e pela psicografia de Valdo Pereira Franco. Seja bem-vindo, João. Vamos iniciar, então, o nosso diálogo fraterno, que é, assim, bem enriquecido com a contribuição de vocês à medida que forem se posicionando. Vamos iniciar com uma frase de Jesus, que, inclusive, faz parte do Evangelho segundo o Espiritismo, que é: meu reino não é deste mundo. E isso há 2000 anos atrás. Jesus já tinha dito que o reino dele não pertencia àquela materialidade que estava posta ali naquele instante. E aí, se nós formos resgatando, boa noite Marcelo, Benoni, sejam todos bem-vindos, se formos resgatar a parte histórica do que seria esse reino dos céus, para alguns povos, para os gregos, por exemplo, seriam os campos elíseos. Para os hindus seria o nirvana. Para os judeus seria o seio de Abraão, né? E aí Jesus traz uma proposta muito diferente de tudo isso. Ele traz um reino que vai ter a sua estrutura maior no plano espiritual. E vai começar nos dando uma ideia, portanto, da vida futura que nos aguarda no desencarne, que é a nossa vida real, né? Aqui é só uma escola, aqui é só um momento de aprendizado. Ele também vai falar que nós somos seres livres. E daí depois, ao estudarmos sobre as leis divinas, uma delas é a lei de liberdade, nós vamos ter maior compreensão de como é que isso funciona. E a terceira é que a vida continua. Então ninguém perece, né? E seguimos nossa caminhada evolutiva através dos milênios e nas muitas moradas da casa do Pai. Então, dentro desse olhar, nós vamos nos enriquecendo de informações a respeito desse reino que nos aguarda, que não é, com certeza, um local para a gente ficar cantando hosanas. Muito pelo contrário, é um local de muito trabalho, de muita atividade, de muita interação, né, com a nossa característica real, não mais com uma máscara social, onde muitas vezes não demonstramos aquilo que somos. No plano espiritual não tem como, nós somos totalmente transparentes, né? Então, isso é uma agregação ao conhecimento que nós trazemos a respeito da pátria espiritual. Então, o reino de Deus está dentro de nós. Essa foi uma outra afirmativa que Jesus tentou deixar claro na caminhada de todo mundo que estava com ele naquele instante, materializado, né, no orbe. E aí ele vai nos falar que isso é um estado de felicidade proporcional ao grau de perfeição adquirida pela prática do bem, porque só o altruísmo purifica, melhora e aperfeiçoa as almas. E aí a gente passa a entender também que se o reino está dentro, eu tenho que dar um jeito de me encontrar com ele, porque senão eu não terei como
projetá-lo. Então, nosso irmão maior nos chama a atenção para um reino transcendente, onde os valores morais que são importantes para este local que você vai, que é a sua bagagem, que você leva daqui da Terra para o plano espiritual. Uma vez que você leva essa bagagem, que são os talentos que você conseguiu trabalhar, adquirir, né, dentro da escala de valores morais, a essência é o amor, que nada mais é do que a caridade em ação. E essa caridade em ação, ela pede uma ação permanente no bem. Não pode ser de vez em quando, não pode ser quando tem uma campanha, quando tem um desmoronamento em algum lugar, uma cheia em outro. Não, é uma ação permanente. É saber enxergar as necessidades do outro diante das suas, que muitas vezes são insignificantes. Não dizendo com isso que a gente também não tenha nossas necessidades, mas diante da dor alheia, passamos a perceber o quão grato devemos ser pela vida que levamos. E muitas vezes somos extremamente ingratos, só reclamamos. Seguindo nas ideias, vamos ver que a doutrina de Jesus vai nos fazer um convite a buscar o autodescobrimento, a educação dos sentimentos e a eleição de metas significativas, né, para a minha evolução, estabelecendo então as bases para a fraternidade, a lei do amor, a unir os irmãos que buscam o reino dentro de si. Então, começamos um processo de caminhada. Boa noite, Marli, Rosa, sejam bem-vindas. Começamos a perceber que essas relações de família universal, essa compreensão, esse olhar, esse se colocar no lugar do outro, vai criando em nós, vai ampliando em nós essa vivência fraterna. E quanto mais você se exercita nessas atividades, mais compreensão você vai tendo e um sentimento enorme de que está fazendo correto, que está no caminho certo. Porque a sensação é tão prazerosa quando fazemos alguma coisa boa, quando fazemos alguma coisa em relação ao próximo, que não tem nada que se compare. É você se dando conta e fazendo o autoencontro mesmo do teu reino que está dentro. A certeza de que a vida continua vai nos auxiliar mais ainda, né? Vai oportunizar a nossa fé inabalável, com consequências moralizadoras para nós mesmos. Porque no momento em que eu passo a entender que tudo está encadeado, que hoje eu resgato alguns equívocos do passado, e que se eu quiser ter uma encarnação melhor, eu devo no presente realizar coisas que sejam construtivas para o meu ser e automaticamente também para o meu entorno, meus irmãos de caminhada, o coletivo onde eu vivo, ser realmente um cidadão espiritual terráqueo momentaneamente, né? Já que eu poderia habitar qualquer outro orbe na casa do Pai, mas momentaneamente sendo na Terra, eu devo me envolver sim com todas as atividades ligadas à cidadania, né? Que não envolve só o meu bem-estar, mas envolve o bem-estar de todos. E de todos, não só humanos, mas também do reino vegetal, do reino animal, né? Os outros seres que caminham conosco nesse processo evolutivo. E não me sentir à parte de todo esse processo. Vamos com essa caminhada lenta, alterando nossa visão da Terra, percebendo-a então como um local de passagem, de aprendizado limitado. Porque esse orbe ele não me dá todas as condições de todas as coisas que eu posso aprender enquanto espírito em caminhada evolutiva. Estou em processo. Então a Terra é um planeta ainda de provas e expiações, passando para a regeneração, vai mudar a sua frequência vibratória. Os regenerados que virão para nos auxiliar nesse processo, eles trazem outras capacidades. Eles têm outras habilidades que irão nos auxiliar e irão nos permitir também crescer com eles,
serão nossos mestres. Né? Porque nós somos seres que estamos acostumados com provas e expiações, há muito sofrimento, há muita dor. Né? E na regeneração isso tende a diminuir, porque você vai ter mais vivência no bem. Portanto, o clima de justiça social se amplia. Já não vamos ver tantas coisas equivocadas, animalescas muitas vezes, que nos chocam a alma diante da dor alheia. Vamos ter muito mais processos de ajudas mútuas em qualquer situação. Essa é a proposta de um ambiente em que a frequência vibratória é maior no amor e no bem. Jesus revitalizou as nossas esperanças e inaugurou um reino ideal de paz e fraternidade, que lentamente vem dominando o orbe. Vejam que são mais de 2000 anos e o processo é lento mesmo. Na área moral, a transformação é muito lenta. Vejam que, tecnologicamente falando, estamos avançando realmente com uma rapidez até chega a ser absurda, porque nós não damos conta da quantidade de coisas novas que surgem todos os dias, das interações, das possibilidades, né? E vemos que uma geração inteira consegue dominar toda essa tecnologia, mas precisa de muita orientação com relação ao bom uso dela. Porque senão vão se tornar seres alienados também. Vão se tornar seres cada vez mais desumanizados. E a ideia não é essa, é o uso da tecnologia para aproximar as criaturas e não para afastá-las. Não para torná-las mais vazias ou torná-las mais mecânicas ou pensando só em si mesma. Muito pelo contrário. A pandemia vem contribuir exatamente para mostrar isso. Era uma área que não estava sendo aproveitada para se espalhar ideias boas, espalhar pensamentos bons, espalhar ações positivas, conhecimento. Então, estamos aproveitando isso também. Boa noite, Valma. Então, o que a gente percebe aqui? Que esse processo ele é lento, mas ele está se instalando, porque já fomos muito mais selvagens do que somos hoje. Parece que não, mas é que uma leva de espíritos está tendo a última oportunidade reencarnatória, está sobre a Terra neste instante de transição planetária. Aqueles que não aproveitarem essa encarnação, aqui não mais nascerão. Não tem frequência que se adeque. Eles não têm condição de permanecer, porque falta o processo de civilidade, de respeito ao outro, de suas necessidades. Né? Então não cabe mais. Eles vão ficar jogados por aí? Claro que não. Deus é amor e bondade, infinita misericórdia. Já tem outro planetinha de provas e expiações para onde eles irão. E aí, mas como é que você tem certeza disso? Porque nós mesmos não somos da Terra. Se nós pararmos para perceber o processo de caminho evolutivo do planeta Terra, nós já viemos de outros planetas de provas e expiações, porque a gente também era meio recalcitrante nesse negócio aí de não querer mudar, de continuar sendo do mesmo jeito. Então a gente teve a oportunidade de vir para a Terra, que estava começando o seu processo de provas e expiações. Tinha saído de um planeta primitivo, estava passando por um planeta de provas e expiações. Então, nós viemos aqui por misericórdia divina e estamos continuando a nossa caminhada evolutiva. E vamos continuar agora para um planeta de regeneração. Vejam, tivemos um tempo de adaptação para a mudança, para fazer a diferença, para agir mais no bem. Né? E aí, sim, se não quiser, Deus não impõe nada, né? Ele te expõe, né? Ele deixa você, através do seu livre-arbítrio, tomar as suas decisões. Nem sempre sábias, mas é tua caminhada, são tuas decisões que estão sendo tomadas. Então, seguindo aqui. Fazendo-nos entrever, portanto, a possibilidade de maior felicidade e progresso espiritual para a Terra. Então, o momento em que a Terra literalmente se tornar um nível de frequência vibratória de regeneração, a sensação de felicidade por ter tanta ação no bem vai ser muito diferente. Nós vamos ter um psiquismo extremamente variado no orbe.
as vicissitudes que viermos a ter e as tribulações ao longo da existência vão passar a ser incidente de percurso, se recebermos com paciência, por entendermos que são momentos reeducativos, uma vez que tudo passa. Então, eu não aprendi da primeira vez, então eu preciso ser reeducado. Então, eu passo novamente pelas provas e expiações. Se eu conseguir aproveitar, que bom. Se não souber aproveitar, que pena, né? Seguimos em frente. Ocorre, portanto, uma expansão dos nossos horizontes, pois percebemos que a vida terrena é apenas um elo no conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador. Há muitas moradas na casa de meu pai. Quem fez essa afirmativa foi nosso irmão maior, Mestre Jesus, nosso modelo e guia. Então vejam que lentamente nós vamos nos apropriando dos ensinamentos, porque Jesus não deixou nada escrito, né? Quem escreveu algumas coisas foram alguns dos apóstolos e algumas pessoas que não eram apóstolos, mas que foram buscar então essas informações. Amélia Rodrigues, exatamente nessa obra que eu falei para vocês, né, Luz do Mundo, ok? Psicografada pelo Divaldo, nos traz um diálogo muito interessante entre Jesus e o apóstolo Tiago sobre a fácil implantação do reino de Deus. O Tiago estava muito preocupado, não sabia como conversar com Jesus a respeito de uma ideia que ficava martelando na cabeça dele com relação à implantação do reino de Deus na Terra. E aí, lá num dia que eles estavam bem cedinho de manhã, né, caminhando ali entre Cafarnaum e Magdala, ele acha uma brechinha para falar assim com Jesus. Rabi, ele fala um pouquinho constrangido, né? Porque ele estava se preparando para questionar. Faz algum tempo encontro-me angustiado por dolorosas interrogações. O celeste companheiro fitou com os olhos transparentes, penetrando-lhe a alma. Ante aquele gesto carinhoso, né? Nenhum segredo parecia permanecer oculto. Quedando-se silencioso, ficou aguardando, né? O mestre ficou aguardando que ele falasse, então. Como sabes, também eu anseio pelo momento da glorificação do nosso Pai entre os infelizes da terra. Todavia, creio que, cuidando apenas dessa gente que nos cerca, muito difícil será conseguir colimar os objetivos a que te reportas e que todos desejamos. Essa gente eram todos os necessitados daquele momento e que passavam e viviam o preconceito, a exclusão social, né? Jesus estava sempre com eles. Encorajado por essa atitude cordial de simpatia, né, e aceitação, ele continuou com a conversa. Conheço pessoas das classes mais favorecidas que não se negariam a contribuir com a sua posição, suas moedas e títulos, de modo a facilitar a penetração de nossos postulados entre os anciãos e os mais representativos membros de nossa raça. Todavia, não se inclinarão eles a aceitar uma comunhão com estes que compartem nossos ideais. Os proletários infelizes, a ralé sem nome. O mestre, sem traduzir qualquer surpresa ou desagrado, porque conhecia cada um de seus apóstolos, né? Na íntegra, na essência, continuou sereno, de passo regular, caminho afora. Então, o diálogo continua e ele fala, né? Gostaria de vê-lo passar a posteridade entre aqueles filhos de Israel que serão sempre venerados pelas gerações futuras. E como o Senhor prosseguisse discretamente silencioso, ele fica indignado e diz assim: não dizes nada, mestre, eu gostaria de ouvir a tua opinião. E aí Jesus fala com aquela amorosidade: tenho falado a todos a mesma linguagem.
acentuou pausado o Filho de Deus. Linguagem de amor e compreensão. Em verdade, as minhas palavras são atos que, inconfundíveis, não podem receber interpretação incorreta, nem se ajustam às malévolas conceituações. Não venho para os sãos, os felizes, os ditosos, os que já receberam da terra o seu galardão, as suas reservas de alegria, as suas altas concessões de triunfos, conquanto transitórios. O discípulo ficou refletindo em tudo aquilo, né? E ele veio à baila de novo, né? Que tentando explicar. Mas aí Jesus acalma e diz assim: tu tem toda a razão de ambicionar êxitos, que passam ligeiros e pode afervorar-te a sua conquista. Marcharão ao lado dos que glorificam e dominam. És livre da minha parte para avançares por essa rota, se desejares. Aqueles, porém, que amam meu Pai e me servem, faloão ao lado dos atormentados, dos enfermos e desnaturados, pois que para eles eu vim. Eu sou o médico das almas e tenho os braços abertos para todas as dores. O meu coração é fonte de reconforto para os que sofrem, e o reino a que me refiro não possui balizas na terra, nem pode ser compreendido dentro das diretrizes tradicionais humanas. Alicerça-se sobre dores extenuantes e possivelmente holocaustos de muitas vidas. E aí ele vai terminar daqui a pouco esse diálogo dentro do encerramento da palestra. Então, dentro desse diálogo, nós vamos ver que ele vai nos lembrar que nós temos um grande trabalho para ser feito, só que ele não é externo. É uma luta resultante daquilo que investimos em nós. Ela é anônima, silenciosa, né? Principalmente nos dias aflitivos, e com a amiga dor como companheira de viagem, nos auxiliando na libertação. Não teremos aplausos e passaremos muitas vezes totalmente desconsiderados, incompreendidos. Todavia, em paz interior e em harmonia com Deus. Jesus é a luz do mundo, com seus ensinamentos, conduz-nos à compreensão da importância de sermos todos solidários e fraternos com todos os seres das diversas gerações que já estiveram aqui e que ainda virão, e nas diferentes moradas do Pai. Então é uma fraternidade cósmica, né? Não apenas local. A edificação do reino divino é obra de aprimoramento, de ordem, esforço e aplicação aos desígnios do Mestre, com base no trabalho metódico e na harmonia necessária. E aí, voltamos aqui ao final do nosso texto, que diz assim: ninguém o verá, esse herói, aquele que o conseguir realizar. Não vai receber aplauso, né? Vai ser exatamente aquilo, às vezes, muitas vezes desconsiderado. Eis porque não posso atender, portanto, as tuas sugestões. Obedeço àquele que me enviou, pensando especialmente nas meretrizes e nos publicanos que levarão a dianteira para o reino de Deus, em preferência a muitos dos homens que aparentemente se encontram vinculados a meu nome. Então, o rótulo não vai levar ninguém a lugar nenhum, são as ações. E refletindo exatamente sobre isso, gostaria de encerrar, como forma de prece também, uma letra de Almir Sater e Renato Teixeira, que é o Tocando em Frente, que diz muito a minha alma. E gostaria que dissesse de vocês também, né, Silvana? Ando devagar, porque já tive pressa. E levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte.
mais feliz, quem sabe. Eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei, que nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada, eu sou, estrada eu vou. Conhecer as manhãs e as manhãs, desculpem. O sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar. É preciso paz para poder sorrir. É preciso chuva para florir. Todo mundo ama um dia. Todo mundo chora. Um dia a gente chega e o outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história. E cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Ando devagar, porque já tive pressa. Foi muito bom estar com vocês. Espero que tenham um lindo fim de semana. Que a paz do Meigo Nazareno permaneça conosco hoje e sempre. Muita paz. Um beijo, um abraço. Até a próxima.